Bom dia, espero que esteja tudo bem com você. Domingão, friozinho. Ontem estava muito frio. Chegou a chover um pouquinho à noite, né? Mas estamos aqui. Com frio ou com calor, estamos aqui para mais um dia, né? De aprendizado da palavra que a gente tem que se alimentar todos os dias. Assim como a gente tem que escovar os dentes, tomar banho, comer, tomar água todo dia, a nossa vida espiritual também tem que ser diária, não pode ser, a gente não pode buscar Deus só quando precisa, né? E a gente tem que buscar, né? A gente tem que precisar do alimento também espiritual todos os dias, porque é isso que nos faz crescer espiritualmente e ser fortalecido, né? E ser fortalecido na nossa fé. E falando em fé, né, que a gente não pode aqui, até o nome do canal é Doutora Fé por conta disso. E ontem eu tive uma reunião de líderes, né? Foi muito interessante porque foi muito a ver com a palavra aqui de ontem, né? Falando que Deus tem um propósito, né, para tudo na nossa vida. E aí falou sobre isso também. Aí você vê como a gente vê como que a palavra, ela sempre vai no mesmo sentido, né? E eu fiquei muito feliz, falei, nossa, realmente, o Senhor falando de propósito, falando da gente, o nosso olhar para a situação, para aquilo que Deus já nos deu, né? Porque ontem a gente falou sobre Deus tinha dado a terra, né, para o povo, a terra prometida, e falando para a gente lembrar da onde a gente saiu, né, quando a gente chegar lá na Terra Prometida, né, para a gente não esquecer de quem nos colocou lá, quem nos colocou aonde nosso coração almejava. Não esquecer que não foi na nossa força, né? E nessa manhã eu quero falar sobre vivendo pela fé. A gente tem dois tipos de pessoas, eu vejo assim na nossa vida, independente de questão de fé ou não, mas existem dois tipos de pessoa. Se a gente tirar a fé de lado, vai ter aquelas pessoas em que elas ficam limitadas, elas não conseguem avançar diante de problemas, porque elas acham que os problemas são maiores do que a força delas, maior do que a capacidade, são maiores do que tudo, então elas sentam diante do problema, choram, são pessoas ansiosas, pessoas extremamente estressadas, preocupadas e às vezes até ficam depressivas, porque aquilo vai angustiando tanto a pessoa que não consegue lidar com a situação, resolver a situação, que paralisa ela. E é uma porta, né, para que a pessoa tenha uma vida sem sabor, né, como diz, né, sem sonho, sem motivação. E tem o outro tipo de pessoa que vê o desafio como tipo assim, um degrau de uma escada. Então, assim, eu vou passar esse daqui para eu ir para o outro nível. O problema não é um empecilho para ele, mas é um gatilho para ele falar não. Só porque você falou que eu não vou conseguir, agora que eu vou. E aqui tem aqueles outros que falarem para ele, não é para você, ele é verdade, não é mesmo, já desiste. Ou na primeira oportunidade, no primeiro desafio, na primeira dificuldade, desiste daquilo, já não é mais para ele. E o outro não, mas eu consigo superar esse desafio, eu vou. E eu lembro que quando eu sempre gostei de estudar, né, que eu já te comentei aqui, que o meu sonho era terminar o colegial, no colegial, eu sou da época do colegial, gente, e
entrar na faculdade, mas isso não aconteceu. E eu tava estudando, eu cheguei a ganhar bolsa de cursinho para poder passar na faculdade pública, mas trabalhava, não conseguia dar conta de fazer todos os exercícios de estudar, mas eu me esforçava, eu dentro da minha possibilidade, porque eu trabalhava de sábado também, dentro da minha possibilidade eu estudava, eu me esforçava, mas eu não conseguia dar conta do volume de exercícios, né, que numa escola particular, num cursinho particular, é totalmente diferente da escola pública, né? O nível de exercício, então exercício com grau de dificuldade maior. Aí dava a impressão que eu nunca tinha ido para a escola, sabe? Pra você ter noção da dificuldade. Mas encarei, aproveitei, porque eu pagava aquele cursinho, ganhei uma parte da bolsa, pagava um valor. E aí, tá. Fui sempre reprovando, não conseguia, porque eu queria passar na faculdade pública, porque eu falava, não tenho dinheiro, a minha família não tem condições de pagar a faculdade particular, então eu vou fazer pública, era esse o meu pensamento. E aí, decidi. Aí eu fui mandada embora do emprego de 5 anos, que eu trabalhava como promotora de vendas ou degustadora de café chibaense, aquelas moças que fazem cafezinho no mercado para as pessoas experimentar, com o objetivo da venda. Então, era uma forma de marketing da marca, né? E aí, trabalhei 5 anos nessa empresa e fui dispensada. E nisso eu estava fazendo um cursinho. Não era nenhum cursinho famoso, né? Era um cursinho que estava começando, na verdade. E aí, estava fazendo o cursinho, aí de repente... Aí eu fui mandada embora, acho que em novembro. Aí quando foi janeiro, veio o curso de Direito para Atibaia. Foi aprovado o curso. E aí o vestibular foi só fevereiro. Foi diferente, porque sempre era dezembro. Aí foi fevereiro, porque a aprovação do curso veio em dezembro de 2003. E aí nós fizemos a prova. E eu lembro claramente, que nem eu falei para você, entrei desempregada. E aí você tem aquela questão, né, que você olhando a situação, desempregada, como você vai entrar num curso de 5 anos desempregado? E eu vi ali uma oportunidade de realizar o meu sonho. Aí me incentivaram, falaram, não, Benê, você pode conseguir bolsa, tal, e vamos lá. Aí eu tinha esse dinheiro da minha rescisão, desse tempinho de FGTS e tudo aí, eu investi em estudar, porque é o que eu queria, estudar. E, nossa, fui taxada de louca, você entra num curso 5 anos, você tá desempregada, como que vai ser, aquela coisa toda. E eu via, lá na frente, eu via aquela situação, pra mim, eu acho que foi uma oportunidade. Aquilo que parecia que ia me destruir, porque fiquei desempregada, foi um boom para aquilo que eu queria fazer, que era estudar. Porque daí eu tive um pouco de dinheiro, eu tinha 6 meses de seguro, e com aqueles 6 meses eu fui pagando a mensalidade, consegui uns descontos, não consegui bolsa, consegui uns descontos. Aí só no segundo semestre eu consegui financiamento estudantil. Mas meti a cara mesmo, paguei a matrícula, a mensalidade, quando entrei, porque eu tinha esse dinheiro, comprei um computador, investi nisso, né? Que eu falei, vou precisar para fazer os trabalhos, beleza. E doca. E aí é a fé. Aí me veio assim, mas se eu não tentar, também não vou saber. Tinha que tentar. Poderia dar tudo errado? Poderia. Mas a pior coisa é o quê? Você não tentar. Que você tente várias vezes até conseguir, mas que você tente. Né? Porque às vezes o vencedor não é aquele que de cara consegue o que ele quer, mas aquele que vai até o final, até ele atingir o objetivo. Você acha que a estrada, como eu falei, que por trás de todo vencedor existe uma história. E a história de um vencedor não é fácil. Lá atrás do bastidor dele foi difícil, foi de luta. Até ele chegar ali, às vezes ele tá lá, você olha assim, você vê só o fruto. Tá ótimo, ele tá bem, tá bombando. Mas e a história lá atrás? Então, a gente não pode esquecer da nossa origem, de onde a gente veio. Então, aquilo que talvez para um pode não ser nada,
eu falar isso, eu servia café, depois eu fiz faculdade, eu sou advogada. Para uns pode não ser nada, mas para mim, na minha família, eu fui a primeira a me formar. Primeira a ter um curso superior. Então, para mim, eu venci muitas barreiras, muitas limitações internas até. Porque eu, sinceramente, eu achava que não era para mim. Por mais que eu quisesse, parecia que era algo distante. Né? Quando você vem de uma realidade de pessoa que baixa renda, é mulher, é negra, tem tudo. Tem os 3 requisitos piores, né? Pobre, mulher e negra. Então, assim, se você olhar para isso, pronto, já é uma coisa para te desmotivar e falar, eu não vou nem tentar. Nem vou, que não vai dar certo. E muitas pessoas falaram para mim, mas nossa, para você, dentro da minha casa, não foi fora que eu vi de dentro de casa, que não era para mim. Por que eu queria? Justo essa profissão, né? Então, o viver pela fé, e depois, assim, quando eu estava na faculdade, eu já estava num caminho de fé, de ter conhecido o meu amor, Jesus, e eu já estava numa caminhada de fé. E quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, eu não estava indo mais, buscando mais ele, mas eu tinha aquele temor dentro de mim, eu tinha aquele temor, né? Porque eu tive um tempo com ele, mas me afastei. Quebrou aquele relacionamento que eu tinha com ele, mas eu via ele em todas as coisas na minha vida, eu via o cuidado dele para comigo. Porque quando você é filho, você pode até desagradar o seu pai e sua mãe, mas lá na sua certidão de nascimento vai continuar aquele seu pai, aquela sua mãe, não vai sair da certidão. A filiação não vai mudar. Pode quebrar a comunhão, o seu relacionamento, mas a filiação vai ser para sempre. Né? Então, aí falando do viver pela fé. Então, quando você começa... E eu passei por várias dificuldades, não foram uma ou duas, foram várias, desde pôr o pé lá dentro da faculdade até a saída. E continua até depois também, né? Mas falando no curso. E várias dificuldades, várias situações que eu poderia pegar e falar assim, não quero saber, isso realmente não é para mim. Então, mas a questão que o viver pela fé é a sua visão. Não é que o viver pela fé significa que Deus vai fazer cair tudo o que você precisa do céu, se você não vai ter esforço nenhum. Totalmente contrário. Porque ele falou que a gente vai passar por aflições, mas pra gente ter bom ânimo. Então, com meu bom ânimo, que significa o quê? Caminhar. Mesmo diante da dificuldade. Isso é o bom ânimo. Não é que é acordar dando risada. Não é rir de tudo. É animado. Porque quando você tem ânimo, você olha as dificuldades, os obstáculos sobre outra perspectiva. Quando você está desanimado, tudo é ruim. A comida é ruim, a sua casa é ruim, o seu trabalho é ruim, a sua família é ruim, a comunidade, talvez a igreja, é ruim. Tudo é ruim. Quando você está no desânimo, todas as coisas ao seu redor ficam ruins. A sua visão que você tem é deturpada, é tudo ruim. Então, eu comecei a vivi muitos milagres nesse período. Porque o Senhor começou a trabalhar nessa época já na minha questão de fé. Eu vi coisas surpreendentes que eu vou ir compartilhando com vocês ao longo dos vídeos. Aí eu vou ir compartilhando com vocês esses milagres que eu vivi. E, para não ficar nas minhas palavras, eu quero compartilhar um texto com vocês que está em Números 13, do 25 a 33. Nesse capítulo de Números, está no momento em que o povo de Israel tinha conseguido se libertar do Egito, conseguiram lá vencer, atravessaram o mar, e eles, 40 dias ali, o Senhor suprindo a necessidade, e estavam em vias de chegar na terra de Canaã. E Moisés falou assim, olha, levantou 12 líderes para espiar a terra, que Deus falou
que era deles, a terra prometida, Canaã. Falou, vai lá, vão lá e me traz um relatório de como que é essa terra. Como que é lá, se é produtiva, se não é produtiva, como que vive o povo lá, se eles vivem bem ou não, como que é esse povo, como são os habitantes lá. E mandou esses 12 para poder fazer um relatório do que, como que era a terra. E aí, voltaram. Que é essa parte que eu quero contar para vocês na Bíblia. Olha que interessante o que é o relato que daí a gente vai comentar aqui. 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Ficaram 40 dias espiando a terra, vendo tudo lá. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando deram-lhes contra eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Trouxeram o fruto de lá. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, olha aqui a visão. Foram 12 pessoas, aí um se levantou e falou, contaram, realmente é a terra do jeito que Deus falou, mana leite e mel. Mas tem uns caras lá grandes, tem uns gigantes lá. Tem aqueles povos lá que é meio perigoso. O relato. O fruto é bom. Aí o outro falou, mas vamos lá, vamos possuir, porque Deus não falou que a terra era nossa? Deus não prometeu? Lembrando que, quando ele falou Deus prometeu, ele está querendo dizer, Deus não falou que ia nos libertar lá do Egito? E não nos libertou de forma sobrenatural? Não foi na força deles que eles foram libertos. Foi na força de Deus, foi no sobrenatural de Deus. Deus abriu o mar, Deus mandou as pragas lá para os egípcios. E nada de mal aconteceu com os filhos de Israel. E eles passaram no mar a seco e o povo lá morreu afogado. E o Senhor sustentou eles no deserto, não deixou faltar nada. Então ele estava lembrando disso. Poxa, se ele fez isso, por que ele vai prometer uma terra para a gente pegar não entrar nela? Ou entrar e morrer? Não tem sentido. Não tem sentido. E os homens continuaram falando, não, a gente não pode ir contra aquele povo, porque eles são maiores do que nós somos como gafanhotos. Só que essa não era nem os caras humilhando eles, era a imagem que eles tinham deles mesmos, que eles eram menores e na hora eles esqueceram de tudo que Deus fez, de todos os milagres, de tudo aquilo que Deus tinha feito. Então, como que tem que ser a nossa vida? Como que é viver pela fé? Viver pela fé é saber que você não está só. Que você tem um Deus, você pode ter um Deus, ter um relacionamento com um Deus que cuida de você, que vai te orientar, que vai te direcionar em tudo que você fizer, se você colocar isso perante Ele. Então, eles ali, aquelas pessoas esqueceram do Deus que eles serviam, esqueceram do Deus que tinha feito todos aqueles milagres. Então, às vezes, a gente olha a dificuldade maior do que o nosso Deus, maior que a nossa fé, maior até que nós. A gente olha assim, não, isso não é para mim.
Ninguém falou que não era para você. Eu sei porque eu vivi muito isso. A gente já tem o não. O não parece que está enraizado dentro de nós. Não é para nós, não é para mim, eu não consigo, eu não posso. Tudo é um não, tá na frente. Então, quem vive pela fé, não é que ele vive enganado. Não, ele não vive enganado. Ele vive na certeza de que esse não que a gente tem arraigado dentro de nós, né, porque a palavra de Deus fala que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo. Nós podemos todas as coisas. Mas diante da dificuldade, às vezes a gente esquece. E aí a gente sofre, a gente não consegue caminhar. Então, a palavra nesse domingo, que a gente possa viver pela fé, ter essa ousadia, como Caleb aqui. Falou, não, se Deus prometeu que a terra era nossa, ele não nos tirou lá do Egito, de 400 anos de escravidão, por que ele iria mudar agora? É o mesmo Deus que nos tirou do Egito, é o Deus que vai fazer a gente entrar nessa terra. Porque foi ele que prometeu, não foi Moisés que prometeu para eles, foi Deus. Moisés apenas estava ali conduzindo o povo para chegar lá na terra. Então, que nós possamos tomar isso para nós. Do viver pela fé. Viver pela fé não é viver uma mentira, viver uma ilusão. Não. É saber que os problemas não podem sufocar os nossos sonhos, que os problemas não podem tirar a nossa alegria de viver, que os problemas não podem nos paralisar, que as dificuldades não podem, falar assim, nos deixar ao ponto de desacreditar de tudo, ao ponto de desacreditar que as coisas podem mudar. Não, sempre é possível. Sempre é possível. Então, que nós possamos olhar as situações com óculos da fé. Igual o Caleb olhou e falou, não, tem gigante? Tem, mas Deus não falou que a terra ia manar leite e mel? Que a terra era boa? Deus não nos deu? Então vamos para cima. Vai para cima do seu sonho, vai para cima lá no seu trabalho. Eu quero mudar de cargo, vá para cima, vá fazer a sua parte. Porque a parte de Deus ele sempre faz. É a gente que não faz a nossa, que é acreditar, que é pôr o pé, que é a fé, Porque a fé você não tá vendo, mas você crê que vai acontecer, que a sua história vai mudar, que esse problema vai ser resolvido, que você vai ser curado, que você vai ser liberto desse vício. Então, pela fé você enxerga a sua cura, pela fé você enxerga a sua libertação, pela fé você enxerga você já segurando o diploma da sua faculdade. Pela fé você já enxerga o seu nome na lista de aprovados de um concurso, de um vestibular. Pela fé você já vê que você vai poder entrar naquela empresa que você tanto sonha, porque você batalhou, porque você está se especializando para entrar lá, para entregar seu currículo, para mandar seu currículo e ser aprovado numa entrevista, que você está se esforçando para isso. Que a sua empresa vai dar certo porque você está investindo, você está fazendo as coisas da forma certa, está indo de grão em grão, como diz, de grão em grão a galinha enche papo, está indo no passo certo, não está sendo apressado. Então, fique com essa palavra nesse domingo, para que você tenha energia para começar uma nova semana. Então, tenha um ótimo, abençoado domingo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se essa mensagem falou com você e você quer compartilhar com outras pessoas, compartilhe aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que fortalece, aquilo que nos encoraja, que é a palavra. Como eu estou fazendo aqui, compartilhando com vocês, compartilhe com outras pessoas. Não retenha as coisas boas. Vamos compartilhar também as coisas boas. As pessoas compartilham coisa ruim, vamos compartilhar as coisas boas. E amanhã estarei aqui novamente. Muito obrigada.